minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora 27 graus aqui em Natal. A sensação térmica está nesses mesmos 27 graus, porque temos gostosos ventos de 28 km por hora, com rajadas de 38 km por hora. Bom, chegando então hoje com esse tema forte e talco cancerígeno. Eu vi uma série de reportagens que inicialmente eu tinha visto com a CNN. São 4 reportagens da CNN que eu conferi para poder fazer esse podcast hoje. Ainda conferi uma outra da época e uma outra da agência Reuters, né, que abordam então sobre essa história que começou lá em 2018, mas na verdade as reportagens vêm de 2018, vêm desse ano também, mas a história vem de mais longe. Sabe aquelas certezas, né, que a gente tem na vida, que passam de geração a geração? Certamente a gente pode incluir nelas o uso do talco, principalmente em bebês, como garantia de prevenção de assaduras, de manutenção daquele cheirinho agradável que remete ao colinho da mamãe, né? Até mesmo o colinho da vovó. E eu acho que nenhuma marca representa isso melhor do que a Johnson & Johnson. Pois bem, agora, como diz aqueles memes da internet, pois bem, parece que agora o jogo virou, não é mesmo? Há alguns anos, vários usuários do talco Johnson & Johnson vinham lutando na justiça americana para provar que o produto era o responsável, prestem atenção, por vários tipos de câncer que lhes acometiam e, enfim, suas ações começaram a obter procedência. Por exemplo, em abril do ano passado, eu me lembro até que essa reportagem eu andei retweetando e salvando na época. E até Félix Júnior, conversando comigo no Twitter, disse: pelo amor de Deus, me diga o que é que está acontecendo aí, porque a reportagem era em inglês. E ele disse: porque eu uso esse talco todos os dias, né? Eu digo: não, eu pretendo escrever um texto a respeito no blog, mas foi passando, eu fui ficando sem tempo e realmente, como a coisa tinha mais a evoluir, eu preferi esperar. E chegou então esse momento, não escrevi, estou fazendo um podcast a respeito, né? Então, o pessoal vinha nessa luta para obter procedência. Em abril do ano passado, foi nesse momento então que eu vi a Johnson & Johnson e uma outra companhia de talco, que talco é um mineral, né? Só para lembrar disso, né? A substância talco é um mineral. Imeris S.A., elas foram condenadas a pagar, olha o número, 117 milhões de dólares, isso dá pouco menos de 500 milhões de reais, de indenização a um casal, porque o marido, e não era qualquer marido, hein, era um banqueiro de Nova Jersey, né, lá nos Estados Unidos, desenvolveu câncer após décadas de uso de um talco em pó. Desses 117 milhões de dólares, 80 milhões de dólares foram dados como uma espécie de danos morais, que lá eles chamam de punitive damages, algo como danos punitivos, para punir quem fez a ação. E 30 milhões de dólares foram para o banqueiro e 7 milhões de dólares para a sua esposa, a título de uma espécie de danos morais, compensatory damages, né, os danos de compensação, compensatórios. Pois bem, foram mais de 30 anos de uso desse talco. E quando a gente passa talco, qualquer pó em geral, a gente sabe que o próprio uso, né, o próprio manuseio termina ocasionando que você inale aquele pó. E no caso desse banqueiro, isso resultou num câncer chamado mesotelioma, que é um tumor do tecido que reveste os pulmões, o estômago, o coração e outros órgãos. É muito agressivo, bem mortal mesmo, e atinge principalmente, né, começa pelo menos nos pulmões. Bom, em julho, ou seja, apenas 3 meses depois, um júri lá de St. Louis, essas ações elas são julgadas por júri. Aliás, quem quiser entender um pouco de toda a politicagem, né, que se passa num júri americano, eu recomendo o livro. Você fica assim, um suspense, né? O Júri,
de John Grisham. Inclusive, eu já fiz um pequeno comentário sobre ele no blog, quando terminei de ler. Que é lá sobre o julgamento dos cigarros, se o cigarro é cancerígeno ou não. Bom, embora é ficção, viu? Mas serve. Bom, então o júri de St. Louis condenou a Johnson & Johnson a pagar, prestem atenção, porque agora o número é alto, 4,69 bilhões de dólares. Gente, está quase 20 bilhões de reais. Há 22 mulheres que desenvolveram câncer de ovário após o uso do talco da empresa como parte de sua rotina diária de higiene feminina. Foram nessa divisão aí 550 milhões de dólares por danos morais, aquele que a gente já falou ali acima como é, e 4,14 bilhões de dólares de danos materiais. As ações que a empresa vinha vencendo também começaram a ser revertidas. Na verdade, são dois caminhos que essas ações percorriam. Um queria provar que era o talco mesmo que era cancerígeno. E outras ações queriam provar que, no caso, o talco estava sendo contaminado por amianto. O que é que aconteceu? Uma reportagem lá da Reuters descobriu que desde 1971, estudos científicos mostraram a descoberta de partículas de talco incorporadas em tecido de tumores de ovário e de colo do útero. Quer dizer, eles analisavam o tecido lá dos cânceres, de útero e de colo do útero, e compondo esse tecido do câncer havia talco. Em 2006, a Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer passou a classificar o uso de talco na área genital, que era o caso dessas 22 mulheres, como, abre aspas, possivelmente cancerígeno para humanos. E onde é que está o problema? É que, como eu disse, talvez o problema nem esteja no talco em si. O que acontece é que na natureza, os depósitos de talco normalmente ficam em locais muito próximos dos depósitos de outros minerais que formam o amianto. E a gente já descobriu há alguns anos que o amianto é cancerígeno, Então, vários estudos demonstram o risco de contaminação cruzada, Se você pegar o álcool, mas contaminar com amianto durante a extração, o processo de mineração de extração. Desde a década de 70, segundo essa reportagem lá da Reuters, então, a Johnson & Johnson sabe disso e mais. Mas desde a década de 70 ela afirma que seus produtos à base de talco não contém amianto. Escutem bem essa. No entanto, agora, 18 de outubro desse ano, ou seja, semana passada, a Johnson & Johnson anunciou que estava iniciando um recall voluntário lá nos Estados Unidos do seu popular talco de bebê, chamado lá de Baby Powder, devido a baixos níveis de contaminação por amianto. É apenas um lote, são 33 mil unidades desse lote, que ele diz que tem baixos níveis de contaminação. Mas a verdade é que esse recall, que ela está chamando de voluntário, só ocorreu porque a famosa Food and Drug Administration, a FDA ou FDA dos Estados Unidos, que é um super PROCON que tem para lá, fez testes e esses testes encontraram níveis de contaminação por amianto crisotila numa amostra adquirida online, que você compra lá pela internet. Segundo a Johnson & Johnson, 0,00002%, ou seja, são 4 zeros depois da vírgula, foi o nível de contaminação e ainda não é possível confirmar se houve contaminação cruzada, nem se a amostra estava selada ou se era um produto autêntico. Essas conversas que o povo gosta de dizer para dizer que houve uma fraude. Mas tentando, claro, desqualificar o teste da FDA. Mas a FDA nega qualquer possibilidade de que a contaminação tenha ocorrido no teste, Então, ela confia na credibilidade do teste dela e a gente deve confiar também. É bom lembrar que, como eu disse, que o talco é um mineral, ele é ingrediente de muitos produtos cosméticos, não apenas do talco de bebê.
mais blush, tudo que tem esse formato de pó, o talco tá lá no meio. Viu, mulheres? Blush. E homens também que gostam de usar, né? Não há problema algum. E uma reportagem aliás, essa reportagem da Reuters, né, do ano passado, afirmou que a empresa sabia, então, há décadas desse amianto no seu talco de bebê, mas nunca informou os consumidores. Se você entrar na reportagem, minha gente, da Reuters, realmente é de assustar. Os números, relatórios, depoimentos de empregadores, ou de empregados, etc. Apesar desses inúmeros estudos que eles tinham também, que descreviam o produto como se descreve o amianto, porque há a presença de um que eles chamam de tremolite fibrosa, que é um dos 6 minerais que formam, quando ele está na forma fibrosa original, ele é classificado como amianto, né? O amianto tem vários minerais que podem ser classificados como amianto. O resultado, então, é que as ações da empresa, depois de tudo isso aí, despencaram 6% no mesmo dia do anúncio desse recall. E essa é a segunda pior performance do mercado de ações na média industrial do Dow Jones, né, lá nos Estados Unidos. Isso e a queda da Boeing, que tá querendo arrastar a Embraer junto, derrubaram o mercado na sexta-feira passada, né? O mercado não tá muito feliz com isso. E lá na época da reportagem da Reuters, que é de dezembro do ano passado, a queda foi de 10% num único dia. É a pior queda que se tem notícia desde 2002 lá no mercado americano. A empresa ainda enfrenta outras batalhas jurídicas a respeito dessa crise de opioides que tem causado uma epidemia de vício nos Estados Unidos, esses medicamentos. E até com equipamentos cirúrgicos transvaginais. Então, o negócio não está nada bom para Johnson & Johnson. Mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que, enfim, a lógica do mercado, ela não é segura para a saúde. Eu que lido muito na minha profissão com o direito do consumidor, sei bem disso, né? As empresas, para admitirem que uma coisa é ruim, tem que já estar a faca entrando, o sangue escorrendo, aí é que ela vai admitir. Esse é o caso, quer dizer... A Johnson & Johnson passou décadas afirmando que o produto dela não causava câncer, que talco não causa câncer, que não era contaminado por amianto, para agora retirar um lote, porque diz que foi só um que está contaminado por amianto. Então, para ser bem sincera, para você que usa talco, blush, é melhor repensar, porque... Se uma empresa que nunca anunciou nos seus rótulos deveria anunciar que haveria possibilidade de contaminação por amianto, que o produto poderia ser cancerígeno, para pelo menos você consumir uma coisa sabendo, nunca fez isso e agora está se vendo obrigada a retirar do mercado um lote por isso, certamente vai ter que dizer mais coisa para frente. É o caso da Boeing, que também deixou 2 aviões caírem para depois a gente descobrir que o sistema não era seguro, apesar dela jurar de pé junto que era. E muita gente morrer, né? Só então você descobre isso. Então a gente precisa lembrar que produtos que a gente vai utilizar no nosso corpo, ingerir ou que vai passar na pele, a gente precisa ter um certo pé atrás, porque a lógica do mercado é vender. Se não tem ninguém dizendo que é ruim, vamos vender. No dia que se descobrir, a gente vê o que é que faz. É mais ou menos isso que está se descobrindo agora. Então, para quem tem esse hábito de uso diário de talco, de blush, especialmente em bebês, mulheres que usem talvez aí na área genital, é suspender. Pelo menos até prova em contrário. Agora a lógica é diferente. Para que a gente mantenha aí a segurança e possa viver uma vida melhor. Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tanto quanto espinhoso, mas eu achava importante falar porque quase ninguém discute a respeito disso. Renovo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos e domingo, 10 da manhã com muita coisa do nosso futebol. Até lá!